Hoje eu estou trazendo um exercício sobre equilíbrio. Ele diz o seguinte: uma caixa de peso 50 newtons é puxada por uma força de 25 newtons num ângulo de 40 graus com a horizontal. A caixa desliza com velocidade constante e os dados são que o seno de 40 graus é 0,64 e o cosseno de 40 graus é 0,77. Bom, o desenho original era a caixa só com esse vetor aqui de 25 newtons. Eu já decompus esse vetor numa componente horizontal, que eu chamei de Fx, e uma componente vertical, que eu chamei de Fy. Bom, mas sempre que a gente for resolver um problema onde a gente tem forças, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as forças, todas as forças que atuam sobre o corpo que a gente está analisando. Bom, e se a gente for identificar as forças aqui, quais seriam? Além dessa de 25 newtons. A gente tem a força peso, aqui para baixo. A gente tem a normal, para cima, já que ele está numa superfície, sempre vai ter a normal. E bom, por enquanto é só o que diz, o exercício não disse se tem atrito. Vamos ver. Bem, se a gente pegar essas forças e colocar no nosso plano cartesiano, como é que elas vão ficar? Vamos escrever, vamos fazer o plano cartesiano aqui. Aqui a gente tem o eixo X e aqui o eixo Y. No eixo X, a gente tem essa força de 25 decomposta em Fx e Fy. A gente vai fazer aqui Fx e aqui para cima a gente tem o Fy. Para baixo a gente tem o peso e para cima também tem a normal. Então, para baixo eu tenho o peso, sem esquecer a setinha em cima sempre. E para cima tem outra força. Vou fazer ela um pouquinho menor, não significa que ela é mais fraca. Só para a gente conseguir ver a normal. Bom, a gente sabe que essa caixa ela não se mexe para cima e para baixo. Então, a gente sabe que a soma das forças em Y, ou seja, na vertical, tem que ser zero. Quais são as forças? A gente tem Fy mais a normal menos a força peso. E como ela não se mexe, a soma dessas forças tem que ser zero. E em X, vamos lá, a soma das forças em X. A gente tem Fy, quer dizer, Fx, perdão, e aparentemente só, né? Bom, se eu estou dizendo que a caixa se move, eu imagino que isso aqui é igual, segundo a lei de Newton, F igual a ma. Então, isso aqui é igual a ma. Mas se a gente parar para analisar essa parte aqui, essa parte diz que a caixa desliza com velocidade constante. Velocidade constante significa que não tem aceleração, ou seja, que a aceleração é igual a zero. Então, aqui, nesse caso, esse A é zero. Então, como é que eu posso ter só uma força na horizontal e ela ser igual a zero? Significa que existe uma força na horizontal também, só que contrária a ela, uma força, que eu não sei qual é, provavelmente é o atrito, que está subtraindo com ela, cujo resultado vai ser zero. Tem que ter uma força. Se fosse ela sozinha, isso aqui seria impossível de ser zero. E quando a gente vai ver na letra A desse exercício, não coloquei aqui, mas existe uma letra A, ela pede a intensidade da força de atrito. Então, a gente já sabe que essa força aqui contrária realmente era a nossa força de atrito. Aqui, força de atrito. E como é que a gente calcula a intensidade da força de atrito? Bom, o mais interessante para a gente fazer isso é saber quem são essas componentes dessa força de 25 newtons. A componente horizontal, Fx, e a componente vertical, Fy. Para saber isso, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse desenho. Primeiro, para saber Fx. Essa componente Fx está colada com um ângulo de 40 graus. Então,
significa que Fx vai ser igual ao vetor original, de 25 newtons, vezes o cosseno do ângulo, que é 40 graus. Por quê? Porque Fx é o cateto adjacente, é o cateto que está do lado. E quem vai ser Fy? Fy vai ser o vetor original também de 25 newtons, que multiplica o seno de 40 graus. Por quê? Porque o Fy está oposto ao ângulo de 40 graus. Bom, o exercício diz pra gente quanto vale o cosseno de 40 graus e quanto vale o seno de 40 graus. Então, a gente consegue resolver essa continha aqui. Aqui a gente vai ter 25 vezes cosseno de 40, que é 0,77. E aqui, 25 vezes o seno de 40, que é 0,64. Bom, colocando o resultado aqui rapidinho, a gente vai ter aproximadamente aqui 19 newtons. E aqui a gente vai ter 16 newtons. Ou seja, essa força aqui, ela dividida em duas componentes. A componente horizontal puxa essa caixa com uma intensidade de 19 newtons e a vertical levanta essa caixa com uma intensidade de 16 newtons, o que tira um pouco da pressão da força normal. O que leva a gente, aliás, ainda não, levaria a gente para a letra B, mas primeiro vamos resolver a letra A. Achamos isso aqui e agora a gente precisa achar quem é a força de atrito. A força de atrito aparece aqui. Vamos reescrever essa equação aqui embaixo. A gente tem que a força X é igual à força de atrito. Por que igual? Porque Fx menos a força de atrito é igual a zero. Como essa força de atrito é negativa, ela vai para o outro lado positivo. Então, eu fico com Fx igual à força de atrito. Fx eu sei quem é. Acabei de calcular, é 19 newtons. Então, isso significa que eu vou ter aqui 19 newtons igual à força de atrito. Achei a letra A, beleza. Agora sim, vamos para a letra B. A letra B é o seguinte, eu quero saber quanto vale a normal. Bom, para saber quanto vale a normal, a gente vai usar essa equação aqui de cima. Vamos lá, repetir ela aqui embaixo. A gente vai ter a componente y da força, mais a normal, menos o peso, isso igual a zero. O que a gente tem que fazer? Isolar o que a gente quer. A gente quer a normal. Então, o peso está aqui negativo vai positivo e a força y que está aqui positiva vai negativa. Então, a gente vai ter N igual a P menos Fy. A normal a gente não tem. Então, repete. O peso a gente tem. O exercício disse, olha só. A caixa tem o peso de 50 newtons. Então, a gente já consegue substituir aqui 50 newtons. Isso menos a componente y da força, que a gente também sabe qual é quando calculou aqui. É 16 newtons. Então, a gente vai ter 50 menos 16. Isso dá 34. Ou seja, a nossa força normal é igual a 34 newtons.